Bom dia, ou boa tarde, boa noite, né? Depende de quando que vocês vão começarem a assistir isso, né? Inclusive é um dos motivos pelo qual eu tô gravando essas aulas vamos chamar de essas aulas mais expositivas, né? Então, e aqui a gente vai começar a ler a Odisseia, né? Cantando a Odisseia segundo, de acordo com de acordo com o combinado já no semestre anterior. Então, né, primeiro eu vou falar algumas características bem básicas do dialeto, mas também o interesse seja que vocês vão aprendendo à medida que vocês vão tendo contato com a língua de Homero, porque eu acho que listas de características são até interessantes, mas elas têm um certo limite, né? A gente aprende realmente com a prática, né? A prática constante e com isso a gente vai tomando conta. Bom, já tinha começado a colocar aqui, né? Aqui já posso até inclusive colocar uma quebra de página que é interrupção de página. Então aqui vai estar o texto, vou fazer comentários do texto aqui, e aqui embaixo, né, algumas características básicas, depois eu mando esse texto, esse arquivo para vocês, né. Então a primeira coisa, o dialeto américo é um dialeto jônico. Como dialeto jônico, ele tem algumas das características básicas do dialeto jônico, que são, por exemplo, ausência de contrações, por exemplo, é, você tem a palavra, vai aparecer logo aqui, você tem a palavra hastia, né? Essa palavra hastia, que em ático é haste. Por quê? Por que essa palavra é assim? Né? Vamos só ver aqui na formação da palavra. Eu preciso de um digama. Eu preciso de um digama. Preciso de um digama. Aqui, vamos copiar aqui o digama. Tá. Bom, em primeiro lugar, por que eu estou colocando digama? Bom, em primeiro lugar, porque estou sendo etimologicamente correto, né? Mas a palavra, inclusive ela no singular, ela é asti, né? Ou wasti, se você ler com o digama. Só que ela faz parte de um grupo de palavras muito comum em grego, né? De neutros e às vezes masculinos e femininos de terceira pessoa, né? Que tem uma série de sufixos, né? Nominais, né? Esses sufixos nominais, eu não vou ser exaustivo aqui, né? Mas só a gente já viu algo disso, mas vamos ser aqui, né? Por exemplo, os, es, é, os, es, eus, é, os, isso é muito comum em substantivos, os, es, os, o, inclusive, o, que é de nomes, inclusive, tá? Forma, por exemplo, nomes como Safo, etc. E eu não tô sendo exaustivo aqui, não, tá? Tem outras formas aqui. Até algumas que eu lembro agora. É, o que esses sufixos nominais eles fazem? Eles têm uma característica de gradação vocálica. O que significa? Significa que o sufixo ele vai variar de forma de acordo com o caso, né? Então, o que nós temos? Gradação vocálica, vocês já viram muito em verbos. Em verbos é muito comum e forma muito daqueles auriços dois. Por exemplo, o exemplo talvez mais clássico, leipo
Elipon, leloipa. Né? Presente é o ouriço perfeito do verbo leipo, que é deixar. Né? E aí vocês podem ver que a forma, ela ganha, a raiz é leip no presente, é leip no presente, ela é lip com nada no auristo, e ela é loip no perfeito. Né? Então você tem uma variação do grau da raiz de acordo com os tempos. No caso desses nomes, tem essa gradação nos sufixos. Parece não, isso é fato, em indo-europeu, alguns nomes de terceira declinação, ou o equivalente à terceira declinação, que a gente chamaria de atemáticos, alguns desses nomes eles sofrem essa gradação. Por exemplo, a palavra para pé em sânscrito, que é pada, pada, padam, só que no instrumental, por exemplo, vai para o grau zero. Né? Então vira. Você vai para o pdeixo, por exemplo. Não sei fazer o chu aqui, mas fica mais ou menos assim. Então você tem essa gradação nos nomes de sânscrito. Em grego, o que sobrou foi nesses sufixos. Né? Então, por exemplo, né, inclusive eu vou usar o exemplo de uma palavra que aparece aqui no texto. Algos. Né? Algos é dor, né? Nós vamos ver aqui. E como é que declina? É algos no nominativo, acusativo, dativo, mas só que nos outros casos, no nominativo, vocativo, acusativo, só que nos outros casos o sufixo ele vira s. Então seria, né? Opa, deixa eu colocar aqui em português, alfabeto latino aqui. Seria algues em outros casos, nos casos que a gente chama de oblíquos. Mas isso vai aparecer raramente, tá? Isso vai aparecer bem pouco na, na, na declaração, porque vai dar um monte de questões. Só que para formar os tempos, para formar os tempos, para formar os casos oblíquos, você vai inserir as terminações, né? E sempre vai dar errado, sempre vai modificar e vai perder, né? Então, no caso interessante aqui, né, al, ge, sa seria neutro plural, algesa. Só que eu coloquei o asterisco porque ele não. Ele cai, né? O sigma entre vocálico cai. Então provoca a forma, né, algia, que é a forma que aparece em jônico, porque o jônico evita, em muitos casos, contração. Então você tem a forma algia em jônico, ou homérico. Mas, né, em ático, a forma vem contrata. Né, contrai o epsilon e o alfa e vira algia. Né, essa é a forma que temos em ático. Então, essa é uma diferençazinha aqui. Né? Além da ausência de contrações, você tem o seguinte. Deixa eu mudar aqui. Todo alfa longo. Deixa eu colocar aqui já em. Todo alfa longo se transforma em eta. Por que isso? Porque em ático você tem uma coisa meio mista.
né, você tem é, uma regra comum no ático, é que o alfa longo vira eta, mas em determinadas circunstâncias o alfa longo ele continua alfa, né? É aquilo que a gente chama de lei de Rey, né? Ou seja, depois de ρ, epsilon e iota, você tem a permanência do alfa longo. Isso que vai gerar, na nossa gramática de ático, né, aquelas terminações em alfa puro, né, como por exemplo lyra. Lyra é um alfa longo. E esse alfa longo ele permanece em toda a declinação, né? Lyras. Lyran. Lyras. E. Oh, meu Deus do céu. Tô errando tudo aqui. Não vou cortar isso não, porque isso é um trabalho que eu. Opa, quero só iota subscrito. Como é que coloca só iota subscrito? Gente, eu não sabia isso. Ahá, pronto, consegui. Lyra, né? É com iota subscrito. Ao passo que, por exemplo, algumas outras palavras, né, tem essa forma aqui, né? Por exemplo, musa. Musa é uma forma de alfa, é uma forma de aquela forma de em alfa misto, né? Que é musan. Eu tô omitindo o vocativo aqui, né? Como de costume, porque o vocativo na primeira declinação é sempre igual, mas aí no. Opa, errei aqui o acento. Aqui, mas aqui vira musses e mu. Opa. Vamos lá, até achar. Isso, pronto. Musser, né? Essa forma é a forma que a gente chama de alfa misto. Por quê? Porque esse alfa do Musa, ele não é longo, ele é breve, né? Tem uma formação um pouco diferente da, da formação do Lira. Isso não vem ao caso aqui detalhar esse tipo de coisa, né? Mas nota, né, que outro sinal da forma de ser uma forma do alfa ser breve é o acento, né? O acento perispômeno ele só pode vir se a segunda sílaba for breve. A primeira for longa, a segunda for breve. Né? Isso é uma regra. Né? Longa, breve, nessas palavras, o acento é perispômeno se a palavra for paroxítona. Então, essa é uma regra aqui. Mas tem alguns outros aspectos que são bastante relevantes. Primeiro, é um dialeto poético. O que quer dizer por um dialeto poético? A dicção se adequa ao metro e à tradição. Mais ao metro que a tradição, mas também a tradição. Por quê? Isso aqui o poema homérico, ele é um poema é, ele é um poema improvisado de uma tradição muito antiga, inclusive bem anterior ao dialeto, à constituição dos dialetos gregos como a gente conhece. Né? Você tem alguns pesquisadores, né, como o Roig, que está nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui é muito legal. Homeric Questions. Olha só, não está espelhado. Que legal. Tem um artigo aqui que é um artigo excelente, de 100 páginas, em que ele vai traçar toda a evolução do dialeto homérico e aí ele mostra como você tem resquícios até do século XVI a.C. Então você tem um tempo
uma língua bem antiga. Então ela tem o quê? Ela tem arcaísmos e inovações propriamente poéticas. Então você vai ter o quê? Algumas coisas como vocabulário próprio, né? Você vai ter algumas terminações bastante arcaicas. Então, dois exemplos interessantes aqui, né? Por exemplo, depois eu falo do vocabulário. Uma terminação muito comum, embora não seja exclusiva, faz parte da característica do do dialeto poético, que é utilizar à medida em que isso for conveniente, né? Então, você tem a terminação oio no lugar da terminação u de genitivo da segunda declinação, né? Você tem essa troca aqui. Não que o não exista, tá? O provavelmente é mais comum do que o oio. Mas você tem essa forma oio aqui que ela é arcaicíssima, né? Inclusive, ela é original, tá? Porque se a gente for recuperar a origem europeia, seria de um ósseo, né? De um ósseo, que é cognato. Não existia esse ósseo, né? Esse ósseo ele não é testado, mas até por causa do S entre vogais, o sigma entre vogais que cai, né? Então, com a queda vira oio, provavelmente o rio, né? Mas aí depois essa aspiração interna cai e vira oio. Então essa é a forma mais antiga testada, né? Essa forma ósseo é igual à terminação ásia do sânscrito, por exemplo, né? Então provavelmente o que? Ela é formada de um genitivo S, né? E o genitivo S a gente sabe, é muito comum, né? No indo-europeu, como em latim, né? Rex, regis, e mesmo em inglês, né? The dog's tail, né? O rabo do cachorro. Então esse S genitivo é bem. Talvez seja a origem daqui dessa terminação, mas em grego vai cair em tudo, né? Mas subsiste essa forma arcaica. Salvo engano, existe um outro dialeto que é o Arcade, que ele tem uma forma que deve ser descendente dessa, né? Que é oi, né? A terminação oi. Ou seja, cai o e fica o oi. Esse o aqui é um desenvolvimento maior ainda, né? Seria provavelmente assim, ó. É, é, Vamos fazer o desenvolvimento completo aqui até chegar um. Opa! Como que eu consigo fazer isso? Tá, você tem ósseo, né? Isso aqui com. Você sabe, né? Esse asterisco significa uma forma reconstruída que não foi encontrada nos textos. O que é assim, ó? Você tem ósseo, aí depois, no segundo momento, você deve ter, aqui também reconstruído, uma forma, vou colocar aqui com aspiração, né? Orrio. Aí depois você tem uma terceira forma, que agora já não mais com asterisco, que é a forma oio. E aí o oio, o que acontece? Esse iota aqui, ele fica consonantizado, oio, e esse i consonantal, ele também cai em grego. E então vira o. E curiosamente Homero tem alguns resquícios desse o, tá? Esse o com dois ômicrons. São só alguns poucos resquícios, né? Mas como que a gente sabe? Porque são lugares onde o metro fica melhor com duas breves. Isso depois cabe uma explicação, tá? Mas não sei se vocês já viram métrica grega. Os que já viram talvez saibam. Mas você tem o metro grego, uma longa, duas breves, né? O dátilo, que é o exame datílico, então você tem 6 espécies disso. Só que esse dátilo, essa longa, duas breves, longa, breve, breve, pode ser substituído por um espondeu, que é uma longa, longa. Porém, no metro homérico, o quinto pé, né,
longa, breve, breve, longa, breve, breve, longa, breve, breve, longa, breve, breve. O quinto pé, muito raramente, ele é um espondeu. Ele é ele é um dátilo em 96, 97, 98, 99% das vezes. Inclusive é uma maneira fácil de saber se o metro é um exemplo datílico, mas você encontrar isso. Essa longa breve breve aí. Só que em alguns casos existe uma terminação genitiva nesse quinto pé, esse U. Né? Então, isso é um indício de que originalmente eram O, né, duas breves, que acabou sendo que na escrita ou mesmo na fala em algum momento acabou sendo contraído para U, né? Só que, né, ele guarda essa lembrança. Essa forma aí ela é testada também dialetalmente, e aí esse O ele contrai. Isso é no ático e no jônico ainda no período pré-histórico, antes da testação, contrai em U. Então essa é a forma que a gente tem. E quase todos os dialetos apresentam isso. Né? A única diferença é que em alguns dialetos, a contração torna-se. Como eu consigo fazer isso? Um ômega. Isso é chato no começo, tá? Mas é mais simples do que parece até. É mais simples do que parece, porque na verdade a diferença aqui é de cor da vogal, tá? Esse OY, que a gente lê como U, em grego mais arcaico, era um O, né? Era um O longo, é um O fechado longo, O, né? Seria a contrapartida longa do ômicron. Em outros, já o ômega é um O aberto longo. Então é O, né? Que tá, que tá sendo. Então é uma diferença apenas de. Chamemos de sotaque aqui. Tudo isso pra quê, né? Tudo isso pra falar basicamente dessa forma, né? Outra terminação muito comum também é a terminação ICE. É engraçado, né? Porque pra quem tá acostumado com o Homero como eu, seria tão comum que nem vê problema, mas os iniciantes veem problema, e eu lembro que eu via problema no começo também. Oisiais, que é o dativo plural da terceira declinação, da primeira e segunda declinação. Né? Oisiais é a maneira que a gente conhece, só que você tem a forma coexiste ao lado da forma com I no final. Oice, ice. Curiosamente, a gente pode imaginar que um é uma variação do outro, mas parece que não, tá? Parece que, e de novo, o sânscrito ajuda a gente. Os sânscritos têm a terminação ais, inclusive um A longo, mas tem uma terminação eixo, que seria um breve, que contrai para E uma terminação em chu, né? Que é essa terminação aqui, né? Si, originalmente de um sul indo-europeu, só que em grego há uma conflação entre essas duas formas, sendo que ais é instrumental e chu é locativo. Então você tem uma junção das duas formas, né? E o grego junta. Só que o ático ele vai manter a forma instrumental, instrumental plural dos nomes indo-europeus. Né? Enquanto os outros dialetos vão utilizar essa junção, né? De uma terminação ais com terminação su, aí viram um ice. Né? Essa é uma teoria boa para o surgimento dessas formas aqui. Mas é uma questão de dialetal, tá? Mas aí novamente tem uma questão métrica aqui, né? Ais é somente uma longa, oice é uma longa e uma breve, que pode ser utilizada de várias maneiras depois, né? Pode inclusive ser colocada para. Né? Ela é para. Ela cabe no método de uma maneira diferente.
A gente vai vendo mais características ao longo da leitura, né? Já tem o quê? Já temos quanto tempo aqui? Já temos 25 minutos de aula, né? Vamos começar aqui. Eu estou desenvolvendo um método para ler, né? E já ir trabalhando em sala de aula, e aqui no computador, essas traduções assim que a gente está fazendo. É... Bom, vamos lá, né? Quando a gente está começando a estudar uma coisa grega, né? Claro que depois de uma leitura fluente, a gente não sai catando verbo igual a gente está catando aqui. Mas é importante, quando a gente está começando mesmo, achar os verbos principais. Então vamos pegar esses dois primeiros versos aqui, né? Andra moi enepe, mousa, polytropon, hosmala pola plankte, epeis troies, hieron ptoliatron, epersen. Né? Esses são os primeiros versinhos aqui. Vamos aos verbos. Né? Você tem 3 verbos finitos aqui. Né? Vamos modificar. E é importante, tá? Você tem. Esses 2 segundos são nomes tradicionais da gramática grega. Esse ênepe, ática, esse ênepe já é uma forma poética. É uma forma, chamemos de épica, né? De um enepo. Né? Enepo, se a gente for traçar o desenvolvimento dessa forma, deriva de um en, né? A preposição, né? Com um verbo que seria sepo. Inclusive, esse verbo sepo, ele aparece no aoristo como um espon. Espon. E aí o sigma aparece aqui. Né? Então, tem essa forma aqui. E seria um sentido de contar, narrar. É um verbo de. É um verbo importante na narrativa américa, mas ele, salvo engano, não aparece em ático. Contar, narrar. Então, conta, né? Conta o quê? Aí vamos ao acusativo aqui. Né? Acusativo aqui, né? Andra. Isso aí vocês conhecem, né? O acusativo de aner. Né? Aner significa homem, varão, macho. Né? Conta-me. Akimoi, né? O dativo. Vamos marcar de verde aqui. Vamos marcar de verdinho. Objeto indireto. Verdinho, né? Então, conta-me, musa. Isso aqui é um imperativo, né? A forma simples, né? É enepo imperativo de presente. Coisa mais simples do mundo. Esse moço aqui é um vocativo, tá? Não tem como. Vou deixar em branco aqui. Não tem como distinguir o vocativo do. Não tem como distinguir o vocativo do nominativo na primeira declinação. Né? Conta-me do homem polítropos. E aí vem uma das palavras mais importantes da Odisseia. Né? Essa palavra aqui, como é muito comum em grego, vocês já devem ter visto, mas em Homero isso se mostra cada vez mais comum, é uma formação, né? É um composto de polis, muito, né? Polis até quem não sabe grego sabe que poli é muito, né? Mas tropos, né? E tropos é interessante, né? Tropos vem do verbo trepo, né? Trepo da trópico, da tropo retórico. Você tem algumas palavras eruditas que vêm desse tropos, não lembro de nenhum outro agora. Mas significa voltar-se, né? Trepo é voltar. Chama trópico, por exemplo, porque o Sol ao longo do ano ele vai até um ponto, e no trópico ele volta para o outro, ou seja, é o momento em que o Sol retorna. Tá? E o trópico inicialmente é um ponto no céu e não um ponto na Terra. Né? A gente está acostumado com um ponto na Terra, né? Lá São Paulo, tá, o Trópico de Capricórnio. Mas não, né? Na verdade é o. Opa! Surgiu primeiro com os astrônomos, vendo que o Sol, numa época do ano, ele vai até um ponto, que é o que a gente chama de solstício, e depois ele volta.
né? E aí quando ele vai até um outro ponto, volta. O Sol fica em um certo ambiente. E esses dois pontos onde o Sol fica são os trópicos. Por quê? Porque o Sol vai até aqui e volta. Vai até aqui e volta. Daí essa é a origem. Então, trepo tem esse primeiro significado de voltar-se. Então, como que a gente pode interpretar polítropos? Polítropos é aquele que, vamos colocar literalmente, tem muitas voltas. Né? E de que maneira isso? Existe um livro chamado METS, As Astúcias da Inteligência, que eu tenho aqui e tem até tradução em português. Eu não sei se eu vou perder tempo de gravação para ir catar o livro, que eu acabei esquecendo. Tem um capítulo muito bom que é uma análise sobre polítropos, né? Sobre essa palavra na literatura grega de modo geral. E é isso, né? É a capacidade de alguma coisa de se camuflar, de se mudar, de se transformar de acordo com as circunstâncias. E essa é, dentro da Odisseia, a característica principal de Ulisses. Né? Ulisses é aquele que tem diversas saídas, diversos subterfúgios. Né? Ele se disfarça de mendigo em determinado momento, ele se esconde debaixo da lã do carneiro, ele tem toda essa série de, de, de saídas para sair das suas enrascadas, né, que são a característica do Ulisses. E aí, se a gente for pegar os nossos queridos tradutores, né, eu separei os aqui. Né, vamos pegar aqui primeiro o Frederico Lourenço. Frederico Lourenço, vamos bater primeiro, né? Frederico Lourenço, essa tradução, né, vocês devem conhecer, da English Company das Letras, é a tradução que eu costumo usar em sala de aula para a aula de matrizes. Mas quanto mais cuidado com o texto grego original a gente vai tendo, menos satisfatória essa tradução vai ficando. É uma pena, porque ela é muito fluente, ela é muito gostosa de ler, mas ao mesmo tempo, de modo geral, eu não gosto das escolhas do Frederico Lourenço. Eu acho que elas são pouco acuradas, pouco precisas. E esse é um caso, tá? Esse aqui já é o primeiro caso, né? Ele coloca fala-me musa, não sei se dá pra ver aqui, não adianta, né? Fala-me musa do homem astuto. Ele traduz polítropos como astuto. Eu acho essa uma tradução muito ruim. Não que ele não seja astuto, ele naturalmente é astuto, entre outras coisas. Mas não é isso exatamente que o polítropos quer dizer. Né? Polítropos quer dizer a pessoa ser capaz. Caiu o fio do computador aqui. A pessoa ser capaz de encontrar diversas saídas dependendo das suas circunstâncias. E definitivamente a astúcia está longe de ser uma solução razoável para isso. Segunda tradução que eu tenho aqui em casa, algumas eu deixei lá na casa da minha mãe ainda, né? Saí de lá 10 anos atrás, até hoje eu não trouxe, porque essas aqui são as que eu acho mais relevantes. São a do Trajano Vieira, né? Da editora 34, que de modo geral eu tenho cada vez mais gostado dessa tradução. Né? Logo quando eu comprei, eu inclusive publiquei uma resenha em um jornal, esqueci qual jornal, eu resenhei, eu elogiei muito o Frederico Lourenço e critiquei muito o Trajano. Eu mudei de ideia. Eu mudei de opinião completamente. Mudei 180 graus. Porque quanto mais eu leio o Trajano, mais eu vejo que, apesar dessas trajanadas, né, dessas leituras, dessas coisas esquisitas, dessas soluções meio esdrúxulas, né, como olhi redondo para Ciclope, por exemplo, que é uma possível tradução. É uma tradução até extremamente bem informada, tá? De Cyclops, né? Olho redondo. Ele traz como olho redondo. Tudo bem. Mas é estranho, né? Tem um também que é folifarfalhantes, né? É difícil, né? Dá uma estranheza às vezes que fica. Que é difícil você. Mas quanto mais eu tenho lido, mais eu percebo o seguinte: primeiro, o incrível poder de concisão do Trajano. Ele consegue traduzir. É um alexandrino, né? Eu acho. Né? Mortos no prélio cujas armas pingam. É um alexandrino. Ele consegue traduzir com alexandrino, né, que é um verso de 12 ou 13 sílabas, ou 14 estourando, né, se você for uma paroxítono. Ele consegue traduzir um verso homérico que pode ter
18 sílabas. Tem 15, 16, 17. Então, e uma língua mais concisa do que o português, que é o grego. Ele consegue ele consegue juntar, ser conciso para espremer o significado sem perder muita coisa. Né? Isso eu acho admirável. É realmente admirável. A- mas qual que é a perda que ele tem? É a mesma perda do Dorico Mendes. É a perda de clareza e de facilidade de leitura. Mas além disso, além dessa concisão que eu acho admirável, você tem duas outras vantagens. Primeiro, você tem uma riqueza poética muito maior que a do Frederico Lourenço. O Frederico Lourenço é basicamente um texto em prosa, tá? Uma prosa que ele só no Word deu enter para pular as linhas e de alguma maneira correspondeu aos versos. Mas não tem nenhuma preocupação. Ele até fala que tem uma preocupação, mas não tem nenhuma preocupação poética. Aquilo ali é um. Não é ruim nesse sentido, porque né, os textos têm as suas. Têm as suas. Têm as suas funções, as suas propostas. A proposta dele é essa, e né, não dá para criticar. É muito útil se você quiser ter uma primeira leitura da Odisseia, se você quiser saber o que aconteceu na Odisseia, se você quiser ter uma ideia básica da Odisseia. Mas não é Odisseia de ponto de vista exatamente. Você não vai ter a mesma experiência estética que você tem lendo em grego, lendo no Frederico Lourenço. O Trajano já tem algo mais. Né, é diferente, naturalmente, que é uma tradução e é uma proposta estética bem diferente de uma poesia arcaica do século VIII a.C. grega. Mas você tem uma preocupação poética muito forte. Isso é bastante admirável. Né? O Trajano ele vem na esteira lá do Haroldo de Campos. Né? Ele tem o Haroldo de Campos em altíssima consideração. Né? Então é por isso. Bom. Mas vamos ver aqui a tradução dessa passagem. E a terceira qualidade da literatura da tradução do Trajano é que ele tem um conhecimento muito mais profundo de Homero do que o Frederico Lourenço. Então, muitas soluções que o Frederico Lourenço escorrega, e não são poucas, o Trajano ele não cai nessas cascas de banana, né, porque ele tem um conhecimento mais profundo. Ambos são professores de grego, mas eu suspeito que o Frederico Lourenço não tem. Eu não tinha, né? Essa tradução antiga, ele até republicou uma tradução recente. Eu já dei uma olhada, mas não não vi tudo, não li a tradução nova, né? Eu já dei para meus alunos uma vez. E ela é cheia de notas e tem revisões, inclusive passagens com erros crassos. Nessa tradução tem um erro tão crasso que realmente eu fiquei muito bravo uma vez e cheguei muito no Facebook quando tinha. Até marcaram o Frederico Lourenço na publicação, mas ele não engajou. Mas simplesmente o fato dele ter corrigido essa tradução, não sei se foi eu. Não vou achar, não vou dizer assim, eu mostrei pra ele a tradução, mas o erro da tradução, mas tinha um erro crasso ali e foi corrigido. Então você teve uma correção ali. Mas então, a tradução do Trajano diz assim: o homem multiversátil. Uma tradução muito legal. Por quê? Em primeiro lugar, mantém a composição. A composição que é bem próxima do sentido, né? Polítropos multiversátil, né? Bem próxima da composição mesmo, né? Versátil, você verte, você vai para vários lugares e multi, né? De multiplicidade aqui. Eu acho uma excelente tradução, eu acho uma ótima solução. A terceira tradução que eu trouxe agora é a do Christian Werner. Christian Werner, o Trajano. Bom, Frederico Lourenço é português da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Não, ele era da Faculdade de Letras de Lisboa e agora ele é de Coimbra. O Trajano é da Unicamp e o Christian Werner é. Opa, tá caindo aqui. Kozak Naif, hein? E o Christian Werner é da USP, né? A tradução dele hoje está republicada para uma outra edição, para uma outra editora, né? Esqueci, não sei qual que é agora.
Ele também traduziu uma Ilíada, como o Trajano também traduziu uma Ilíada. Eu não vi essas duas traduções ainda, tá? Ainda tenho que comprá-las. Eu não tenho espaço para livro aqui em casa. Então, quando eu tiver espaço mais novo, eu vou comprar mais livro. O Christian Werner, mais ainda do que o Trajano, ele tem um conhecimento muito mais aprofundado do original. Então, assim, ele não cai que nenhuma casca de banana. Até aquelas coisinhas, tem um artigozinho de 1973 publicado numa revista da Hungria. Ele leu e ele sabe muito bem aquele probleminha que tá lá. Ele traduz do Varrão Minarra, Musa, do Muitas Vias. Também é ótima tradução. É exatamente isso que o Polítropo. Você tem várias. Ele tem vários subterfúgios, tem vários caminhos para sair. Muitas vias eu acho uma boa. Uma tradução excelente. Então, né? Então, Conta-me Musa do Homem Multi-Versátil. Vamos colocar aqui como Trajano. E aí vem o seguinte. Vem um. Vou colocar de azulzinho aqui. Vem um pronome relativo. Só que esse pronome relativo ele vai ocupar todo o resto do proêmio. Isso aqui, inclusive, é um gênero textual, né? É um proêmio, que é o início do poema épico. Ele tem várias características importantes, né? Só revendo, que são o imperativo, né? Ou seja, o aedo, nesse caso, ele é um texto, digamos, em segunda pessoa, como diz o Jacinto, né? Meu professor lá da UFMG. Ele fala com a divindade, né? Com a musa. Então ele manda a musa, né? Então canta-me, ou narra-me, né? O que? O varão. Outra característica, o texto, o proêmio, ele começa em, ele é um imperativo, mas a primeira palavra é sempre o assunto do poema. Né? Isso não é apenas em Ilíada e Odisseia. Quando a gente vai vendo outros exemplos, a gente vê que isso é um modelo mesmo, né? Então é o seguinte, né? Então, como que é o começo da Ilíada? Menin aedet rea, né? Canta-me, canta, não tem o me, canta, ó deusa, a cólera. Né? Então, o assunto da Ilíada é a cólera, e aí vai explicar depois, de Aquiles. Nesse caso, o objetivo, o assunto é o homem, o varão, né? Que é Ulisses, né? O varão multiversátil, muitas vias, de muitos modos, né? De mente variegada, acho que tem que ter uma tradução assim, não sei, não me lembro agora. E aí depois, como na Ilíada, né, canta-me deusa, a ira funesta de Aquiles, né, Meninae Tea, Peleai deus Aquileus, de Peleu Aquiles, Ulomenen, funesta, Ré, aí vem o pronome relativo, né, que. E aqui também tá o pronome relativo, Ros. E aí, esse pronome relativo ele vai a esse pronome relativo vão seguir diversos versos depois, várias orações que vão fazer a descrição desse ser, né? Que o que? Plancte. Essa palavra plancte, vou colocar aqui, isso aqui é um aoristo passivo, tá? De um verbo plasdo, né? Que é vaguear. Vagar, né? Vagar. Que é andar a esmo. Tá? Desse verbo, você tem a palavra planeta. Né? Agora você pensa, por que planeta vagando? Você tem uma coisa que, pra gente, não vaga é planeta. Né? O planeta tá sempre lá no céu e sempre dando volta ao redor do Sol. Só que, para os primeiros observadores das estrelas, os planetas eram uma coisa meio difícil de entender. Porque eles não seguem uma rota padronizada como seguem as estrelas. Né? As estrelas, elas seguem todo aquele, ao longo do ano, elas têm toda aquela mesma procissão. Né? Então você tem, sei lá,
Sagitário no céu numa hora, depois, sei lá, Escorpião, depois Peixes, depois, sei lá o que das quantas, Aquário, depois Áries, depois, sei lá. Tem um cenário de astrologia e também. Mas você tem isso. Mas a astrologia é porque você tem um determinado. Uma, uma constelação que está no zodíaco, né, no Equador Celeste, em determinadas épocas ao longo do ano. Então você tem ao longo do ano você tem esse ciclo bastante previsível das estrelas. Os planetas não seguem essa esse ciclo previsível, né? Então você tem Mercúrio, Marte, Vênus e Júpiter e Saturno. Eles são cada hora num lugar do céu, né? Então, para os primeiros observadores, isso era uma coisa estranha. Então, dá a impressão que eles vagam no céu, né? Por esse planeta. Por isso que são os vagantes, os vagabundos. Vagabundo é isso originalmente, né? Vagabundo é aquele que tá andando tá andando pelo mundo a esmo. Inclusive tá, se vocês forem ler do caso do Montes Andrade, o vagabundo, tem um tempo vagabundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima não uma solução. Isso é mais nesse sentido, tá? Não é sentido de vagabundo de hoje em dia, não. É... Então, é, então que muito vagou, né? Que muito mala polar, né? Polar é um neutro plural adverbializado, né? Muito. E o mala é um intensivo, né? Então, outro advérbio, então, que bastante demais, vagou. Né? E aí vem a descrição. Desde que, é uma conjunção, o EPI tem um sentido temporal, tá? Desde que. É, epersen, o verbo é esse, tá? Epersen, esse verbo é importante. Dentro desse contexto ele é muito importante, né? O verbo é perto. Né? Deixa eu colocar o acento aqui. Perto significa saquear, tomar uma cidade. Tá? É interessante bom, que o quê? Que saqueou o quê? Saqueou o quê? Ptolietron. E aqui vem uma coisa bem interessante aqui do dialeto homérico. Né? O que é o Ptolietron? Você está falando de uma. Vamos lá. Você aqui também entra aqui. Esse aqui é basicamente um alongamento, tá? Um alongamento da palavra ptolis. Ptolis é a forma homérica, chamemos assim. Oh, meu Deus do céu. Isso. É igual a. Como é igual? É igual a polis. Não tem diferença nenhuma, tá? É apenas colocar uma forma mais. É igual a ptolis. Ptolis é uma forma muito comum também em Homero, que é igual a polis. Cidade. É importante notar o seguinte: vai aparecer uma outra palavra para cidade aí, mas em Homero não há a distinção entre cidade no sentido político e a cidade no sentido físico. Porque é natural, porque essa instituição da cidade-estado, né, que a gente chama de polis, inclusive em português é muito comum a gente chamar de polis a cidade-estado, ela é uma coisa mais recente, posterior. Na época de Homero, na verdade, isso é uma coisa mais complicada ainda, de dizer qual que é a época de Homero, o que aconteceu na época de Homero. Mas deixa eu reformular. A poesia de Homero não tem a consciência desse tipo de. Não tem uma consciência clara. Tem que ser bem. Assim, tem que ser bem. Colocar bem qualificativo. Não tem uma consciência clara, definitiva, dessa instituição que é a cidade-estado. Né, que, é que é o que a gente vai encontrar já na época clássica. Então, que isso aqui é o quê? A cidade. E isso aqui é um epíteto, tá? Muito comum. A cidade sagrada. Muitas cidades, né, principalmente Troia, mas não exclusivamente, mas principalmente Troia, vem classificada como cidade sagrada. Né? Por quê? Bom, a ideia é de que dentro tem templos, isso está inclusive dentro da Ilíada, tá? Tem um templo. Na Odisseia tem. Eu acho que na Odisseia não faz menção. Mas na Ilíada tem menção ao templo de Palas dentro de Troia. Isso depois na Enéida vai ser até importante, né? Porque o Enéas vai pegar lá os penates e
tem outro negócio lá. Da cidade de Troia, que vai levar. Uma das coisas que ele tem que levar para Roma. Para Itália, para fundar Roma, né? É, então, esse aqui é o que? É a cidade sagrada. Coloquemos aqui de vermelho. De vermelho. De Troia. A cidade sagrada de Troia. Mas aqui tá ligado aqui é o Troia, né? Depois que isso aqui é a cidadela sagrada de Troia. Detalhe, né? Troia com esse epsilon, com esse eta aqui, é um sinal de como que ela é do dialeto américo, né? Acho que seria Troias, se fosse ático. Né? Troias, porque o alfa longo é sempre eta em jônico. Então aqui a gente meio que fechou esses 2 primeiros versos. Já estamos com quase 50 minutos de aula, né? Ou seja, é engraçado que a primeira vez que eu gravei isso aqui, eu tava bem mais rápido. Quanto mais a gente trabalha um texto, mais coisa a gente consegue tirar dele. Isso é uma coisa bem admirável. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos achar aqui os verbos. Aqui tem uma característica bem típica de Homero, tá? Esse idem aqui. E o pattern segue a mesma característica, tá? Que é o seguinte. A gente aprende, quando a gente está estudando grego clássico, que os tempos pretéritos, né, os tempos do passado, eles sempre carregam aquela forma que é o aumento. Né? E o aumento ele está aqui, ó, no egno. O egno ele tem aumento aqui. Só que em Homero, o aumento é facultativo. Vamos colocar aqui. Deixa eu colocar de que cor aqui? Vou colocar de rosinha, né? Em Homero, isso aqui vai até para a passagem aqui, ó. Em Homero, o aumento é facultativo. Né? Ou seja, ele pode aparecer ou não pode aparecer. Isso não é nenhuma característica dialetal grega, porque, salvo engano, acho que não tem nenhum dialeto homérico onde o aumento ele é facultativo. Tá? Ele é obrigatório em todos os termos pretéritos. Mas isso é uma característica poética. O motivo disso é um motivo bem complicado. Né? Se você tem uma coisa que é obrigatória na língua, por que na língua normal, na língua poética, ele se torna facultativo? Tem, obviamente, a conveniência métrica, né, que aí você diminui o tamanho, você consegue colocar no verso, mas você tem um problema. Né? Uma possibilidade é o seguinte, que esse aumento ele não fosse ser obrigatório no passado muito remoto da língua grega. E o grego trouxe esse caráter facultativo do aumento. Talvez ele até tivesse um significado mais forte do que simplesmente uma marca de passado. Talvez tivesse alguma coisa mais. Isso é uma teoria comum sobre a origem do aumento. O aumento, é importante lembrar, ele não existe em todas as línguas europeias. Na verdade, ele existe apenas em grego, armeno, sânscrito e avéstico, que é a língua iraniana antiga. Não tem nenhuma outra língua indo-europeia. Não tem latim, não tem germânico, não tem russo, não tem lituano, não tem hitita, não tem tocário, não tem nada. Celta, não tem nada. Isso é surpreendente, isso é muito estranho. As explicações que se costuma ver que isso é uma inovação do que alguns estudiosos chamam de indo-europeu central. Né? Ou seja, que seria aquela coisa entre os falantes de grego e as futuras línguas índicas, junto com o armeno, formariam uma espécie de centro do mundo indo-europeu. Né? E você tem muitas coisas comuns entre essas línguas. Apesar de ter uma separação entre Quinton e Saten, que os dois estão diferentes, né? Hekaton e Shatan em sânscrito. Né? Então é Kasha. Essa diferença que em algumas das línguas o K palatal deu K e outras deu Sha ou Sa, dependendo, né? Estou em russo e tudo mais.
Mas por que eu tô falando isso? Eu estou perdido aqui. Mas voltemos aqui. Então, o aumento ele surge nesse meio, mas pode dizer que por ser uma inovação, pode ser que em algum momento do desenvolvimento dessa língua já existisse uma poesia, e esse aumento, quando ele vai surgindo, ele ainda existe de maneira facultativa. E a poesia, de maneira muito arcaica, ela carrega essa característica facultativa do aumento. Essa é uma explicação plausível. Não me lembro se é a única, imagino que não seja, porque tem muito, sabe-se muito pouco dessas épocas, né? Sabe-se muito pouco, tem muito pouco dado, e outras explicações são possíveis também, né? São plausíveis. Na poesia indiana, o aumento também é facultativo. Então, você tem algo aqui, né? É difícil saber, bem difícil saber. Mas aqui que a gente vê no idem, né? Esse idem, talvez até difícil para alguém não acostumado ao Homero identificar, mas vocês conhecem. Esse idem é igual ao eiden, com aumento, né? Com aumento, opa, até achar, é sempre isso. Esse é o problema de escrever grego, é sempre ter que ficar catando o milho até achar. Que é igual a eiden, né? Ou seja, com aumento, eiden, sem aumento, idem, né? Que é a ouriço do rural, né? A ouriço do rural. Viu que Astea, nós já vimos a formação de Astea, né? Haste, vamos colocar aqui. Haste, que é cidade. É um outro termo para cidade. Diferença entre polis e haste em Homero? Não sei, vou pegar aqui o dicionário. Inclusive, uma coisa que eu não falei até agora, olha só, é o seguinte: existe dicionário só de Homero, tá? Não em português. Infelizmente. Mas aquele que é mais recomendado é esse daqui, ó, do Richard John Cunliffe. É um texto antigo, tá? Bem antigo. Salvo engano. Deixa eu ver aqui de quando que ele é. Então vocês devem achar em domínio público na internet. É de 24. Então ele com certeza. Em Bombaim. Você não sabia não. Em Bombaim, meu Deus do céu. De 24, então ele com certeza está em domínio público. Vocês podem achar um PDF dele online. O Perseus, infelizmente, não tem o Cunliffe, mas ele tem um outro dialeto, um outro dicionário homérico. Deixa eu ver aqui. Dicionários homéricos. Cunliffe e Altenrith. Vai ter esse. Se vocês clicarem nas palavras no Perseus, vocês vão ver lá o Altenrith. Vocês podem clicar ali e ali vai dar direto no dicionário homérico. Vantagem do dicionário homérico, não tem aquele monte de outros significados que vão se desenvolver ao longo do tempo. É mais preciso e vai ter exatamente a passagem, né? Homero não é um volume de texto monstruoso, né? Então você pode ter diretamente, né? Canto 13, canto 14 da Ilíada, verso 544, 44, tá ali, pronto. Ali esse é o significado de bus que você queria, né? Vaca. Essa aí é muito mais prático e realmente quando você tem um dicionário especializado, você tem que usar o dicionário especializado, né? Porque é a maneira mais eficiente de você entender, né? Porque grego, às vezes você abre um dicionário em grego, você tem aquela multidão de significados que muda muito ao longo dos séculos. Então é melhor você ficar com aquilo que é mais especializado. Vamos ver aqui no dicionário, né? Se tem alguma diferença. Haste. Aí. Haste. A town or city used as equal to polis. Idêntico. Tá? Ele está dizendo como idêntico. Mas em Rho 144, é o Ilíada, o Rho, eu acho que é o 20, aplicado para a parte habitada da cidade em oposição à cidadela. Sim, porque originalmente polis significa a cidadela, tá? O lugar, aquele lugar
fortificado, né, onde os habitantes corriam para se refugiar em caso de sítio. Mas depois vai evoluir para cidade-estado e a Poli e o Astro fica como uma cidade habitada mesmo. E a oposição não com a cidadela, mas sim a oposição com o campo e todo o território mais amplo que a Polis tinha. Né? O campo, as aldeias, os demos e tudo mais. Vamos pro Polis aqui. Possis. Polos. Polis. A town or a city. Confira Asti. Polis Acre. The highest part of a city, the citadel. A special reference to the inhabitants or community. Então já tem o início de comunidade política aqui no Polis. Talvez por quê? Olha só que interessante. Por que o Polis vai da cidadela para parte política da cidade, para a nossa política? Não é à toa, tá? Porque quando a cidade está saqueada, todos os habitantes vão para lá. Então, por Cinedoc, você pode tomar o lugar onde eles ficam como o símbolo de toda a comunidade política que lá se refugia. Né? Porque se a cidade está sendo atacada, vai todo mundo para lá. Mora no campo, mora na vila, mora na cidade, vai todo mundo para esse lugar, porque é lugar protegido. Então, é desse sentido militar que desenvolve esse sentido mais comunitário da cidade. E é interessante que eu não sabia que em Homero já tem um pouquinho do início, né? Dá um exemplo de uma passagem que isso ocorre. Continuemos então. Então ele viu o quê? Ele viu Astia, cidades. Cidades de quê? De muitos homens. Okay? Egno, esse aí é o verbo gignosco, tá? Esse aqui não é uma forma nova, exatamente a forma ática, tá? O aoristo talvez aquela coisa que demora para pegar no aluno que está começando, mas gignosco. O aoristo é egnon, né, com ni, porque é a primeira pessoa, e egno, a terceira pessoa do singular. Né, egnos, a segunda. Então, ele conheceu, né, a mente. Né, o polonantropon, a gente pode ver como ligado aos dois. Né, ele viu as cidades de muitos homens e conheceu a mente de muitos homens também. Né, isso foi o que o Ulisses fez. O que mais? Paten. Esse paten aqui é o auristo do verbo pasco. Vocês já viram esse verbo, tá? Esse verbo com certeza ele apareceu porque ele é muito comum. Inclusive muito comum no longo que nós lemos tanto, né? É o verbo sofrer. Auristo é epatron. Epatron. Essa forma pat aqui. Que é a raiz da patros, por exemplo, né? Que dá patologia, patético, pateta. Acaba mudando um pouquinho de significado em português. Mas é relativamente recente essa mudança de significado, tá? O Beethoven tem uma sonata chamada sonata patética, mas não é porque ela é ridícula, não. Na verdade, porque ela é muito passional. Né? E passional é interessante porque passio e o verbo patior, latino, são cognatos de paixão, de pathos. Então é sofrer, né? Esse é o primeiro significado de sofrer. Então, e sofreu. Aí vocês veem a minha filha gritando. Logo aqui atrás. Espero, o microfone deve estar pegando, porque eu não tenho microfone de lapela para pegar só a minha voz, não pegar o barulho ambiente. Então ele sofreu o quê? Sofreu polar, dália. Sofreu muitas dores. Onde? Isso aqui é uma coisa importante. Importante isso aqui. Vou colocar aqui que isso aí é o negócio. É o. Ai, tá horrível essa cor aqui. Deixa eu mudar aqui. Detalhe curioso, né? Poucos nominativos, né?
Isso é normal em grego, né? No grego não gosta muito de nominativo. Vou colocar um azul mais escuro aqui. Não melhorou muito, não. Esse aqui? É o que dá, é o que tem pra hoje. Esse rho aqui, isso é. Quando a gente estuda o grego ático, a gente chama isso de artigo. É a forma do artigo. Tá com acento porque ele tá antecedendo essa forma guia aqui, esse é aquele guia aqui, que não tem acento. E uma regra grega, duas palavras átonas em grego, a primeira ganha um acento. Então, por isso que esse rho tá aqui. Só que o artigo, ele não existe em Homero. Isso é interessante. O Homero não tem artigo. O Homero tem pronome demonstrativo. Né? Ou, nesse caso é mais como um anafórico, né? Tá recuperando aquilo que ele falou. Ele, né, o que? Sofreu, paten, ho paten, ele sofreu. Você tem que até colocar lá embaixo. Em Homero. Vou colocar aqui um 3 aqui. 4. Os artigos são pronomes demonstrativos. Né? Aquelas formas rutos, tuton e haute, elas são invenções posteriores. Né? Porque o pronome demonstrativo virou o artigo e a língua teve necessidade de reinventar um pronome demonstrativo, né? Porque é útil e estavam acostumados a usar. Em latim aconteceu algo parecido, né? O ile, ila, ile, ilo, não, ile, ilut, ila, né? Que é o pronome demonstrativo, né? O este do latim, virou o nosso ele, ela, né? do português, né? E eio, o ilo dá o eio, elio do espanhol. Não sei se tem em alguma outra língua, um descendente desse ilo, não, mas e aí o latim deve, o latim fez uma coisa, as línguas românicas fizeram uma coisa muito louca que e aí o iste, que é o esse, pronome de segunda pessoa, aquele que está perto de você, passou a ser o pronome de primeira pessoa, este, e essa bagunça que tanto em português, né, a gente meio que perdeu isso também. Então ele sofreu muitas dores em pontoi, sei se vocês devem conhecer, no mar, né, pontos é mar, vamos colocar aqui. É uma das várias palavras para mar que tem em grego. Uma interpretação interessante para pontos, que é mar como passagem, como meio de passagem. É a provavelmente a mesma raiz indo-europeia que dá, por exemplo, a palavra path, caminho em inglês. Mar. Rodicatativa, dessa forma que é bem interessante, porque ela é uma coisa que a gente chama de acusativo de relação. Isso é aquele tipo de coisa que o professor sofre para ensinar, porque é difícil de. Eu também eu demorei para compreender, né? Mas é o seguinte, é, nesse caso nem é acusativo de relação, não. Nesse caso é catar, né? Uma locução adverbial. Onde ele sofreu? No seu, né? No seu ânimo, no seu timós. Palavra timós. Palavra timós. Palavra difícil. Já estamos com o tempo avançado. Eu não vou. Não vai dar para explicar o que é timós. Timós é uma daquelas palavras que em Homero é essencial para a compreensão do estilo da visão de alma, da visão de ser humano que eles têm. É uma palavra antropológica muito importante. É, seria, né, digamos, a é, sede das emoções e decisões. Você tem dois lugares, o timós e o os frenes.
É, é muito difícil traduzir. É, literalmente, fren significa, por exemplo, significa membrana que recobre o pulmão, mas obviamente não está falando disso, né? E timós menos ainda. Timós vem de fumo, tá? É a mesma raiz que dá fumo em latim, é um negócio que. A fumaça mesmo. É, só que aí, como órgão anímico, é a ideia de um lugar do corpo onde estão as suas emoções e a sua ação. A gente traduz por coração. Mas aí, coração, mas não no sentido físico. E pra piorar, eles têm a palavra coração, cardia ou cradia cradie em homérico. E esse Rona aqui é interessante, tá? Esse Rona aqui também é bem legal. Vou colocar esse aqui antes. Porque é uma palavra que não existe em ático. Ros, ré, ron. Não é o pronome relativo, tá? Embora dê a ideia. Isso aqui é o pronome possessivo que não existe essa forma não existe em ático, tá? É a mesma raiz de indo-europeu sué, é, sem W. O sué, que vai dar, por exemplo, sva em sânscrito, como que é? Sa em russo, se, o C nosso reflexivo lá do português, né, do latim e tudo mais. E também dá, mas essa primeira forma, mas aí a possessiva é sus, latim vem disso, nosso seu vem daí, tá? Isso que eu quero dizer. É o pronome possessivo, que foi perdido, tá? E é interessante por quê? Porque se você pensar na forma, vai dar. Se você pensar na evolução, se é suos, por exemplo, aí vira ruos, né? Isso é um digama, né? Então vira um os aqui. E o digama cai. Só que é uma coisa importante para a queda do digama. Em Homero, como em toda poesia, há uma tendência a se evitar o hiato. Né? O que é o hiato? Quando duas vogais estão juntas uma da outra. Só que aqui nessa passagem, olha que legal, você tem algea, um, uma vogal, e ron catatiwan. Então você tem uma espécie de um hiato aqui. Né? O espírito, inclusive, ele não cancela o hiato em grego. Porque é muito suave. Por quê? Então, porque provavelmente, durante boa parte da história do texto, o digama estava aqui presente. Ele estava o one catatiwan. Inclusive, essa forma existe em outras formas. Atestado, inclusive, com o digama. Tá? Isso é bem interessante. Muito sofreu no seu coração. É uma tradução possível. Ver os tradutores como eles encararam Timós. É difícil. É bem difícil. Ânimo. Ok. O Christian traduziu foi por ânimo. Vamos ver o Trajano. O Trajando. As muitas urbes que mirou e mentes de homens que escrutinou, as muitas dores amargadas, ele pulou. Isso aí ele realmente ele pulou essa passagem. Ele não quis traduzir. Era aquelas coisas, né? Como ele às vezes tem que pular, ele pula. E vamos ver aqui o Frederico Lourenço. Nem. Também pulou. Tá bom. Os tradutores pularam. Dois tradutores pularam isso. É tão difícil que eles ficaram até com medo, será? É... Arnímenos. Esse verbo aqui é o verbo arnium, mas
Então vamos aqui no vocabulário. Bom, já são 1h15. Já tem muito tempo a aula. Vou fazer o seguinte: a gente fica por aqui esses 4 primeiros versos. Espero que a aula seja densa. E aí a gente continua depois, tá? Depois eu vou gravar uma outra aula para terminar esse proêmio, tá? Então, mas por hoje a gente fica por aqui. Até mais.